Sejam bem-vindos ao canal da MCT e hoje nós vamos estar falando de uma área bem restrita da nossa vida, que é finanças. Nós continuamos com os nossos estudos em Provérbios e antes de iniciarmos nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai amado, por tua bondade, pelo teu amor, por tua misericórdia. Nós te pedimos que o Senhor abençoe esse estudo que vamos realizar, Senhor Deus, que sejamos instruídos por Ti, Senhor. Nós te pedimos perdão pelas nossas faltas e que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo a esse estudo nesse momento, ó Pai. Que o Senhor Jesus esteja visitando os enfermos, curando todas as enfermidades, ó Pai, daqueles que clamam pelo Teu nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos falar sobre finanças e quem nunca passou por algum tipo de dificuldade financeira, né? Quem nunca desejou ganhar um pouco mais para poder viver uma vida mais tranquila, para poder quitar com tranquilidade as suas dívidas, ou quem nunca passou por uma surpresa porque teve algo que fez com que saísse do seu planejamento financeiro, né? Mas a maioria das pessoas responde que sim, que todos já passaram por algum tipo de dificuldade. Se alguém responde que não, parabéns, né? Mas infelizmente eu acredito que a maioria das pessoas já passou por algum tipo de dificuldade financeira. Enfim, nós vamos estudar finanças à luz da palavra de Deus. Mas, irmã Lana, a Bíblia fala sobre finanças, sim, né? Fala sobre finanças porque o nosso Deus, um Pai amoroso, Ele cuida de nós em todas as áreas de nossa vida. E finanças é uma delas, tá certo? Mas o que vem a ser finanças? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que vem a ser o conceito de finanças, né? Finanças é o conjunto de receitas e despesas, ciência e atividade do manejo do dinheiro. Ou seja, é aquilo que você recebe e aquilo que sai, né? E como você administra esses recursos que o Senhor tem colocado em suas mãos, certo? Mas como a gente viu, finanças pode gerar alguns problemas para a nossa vida, né? Seja para a vida pessoal ou para a vida familiar. Então, quais são esses problemas que podem ser gerados por finanças? Infelizmente, existem alguns, sim, né, que podem ser gerados pelas dificuldades financeiras. Então, a gente vai ver aqui quais são esses problemas que podem ser causados. Então, distanciamento no relacionamento conjugal. É importante que não haja segredos, né, entre o casal. Se as finanças estão difíceis para um, logicamente o outro precisa saber para que não cause esse distanciamento. Também pode gerar uma insegurança familiar. Nós sabemos que nós temos dívidas que são fixas, que são permanentes, né? E a gente precisa quitá-las todo mês. Falo dos nossos impostos, falo de água, luz, condomínio, televisão, todas essas contas que são fixas, que são, né, que se não tivermos condições de quitá-las a cada mês, pode gerar uma insegurança familiar muito grande. Também pode gerar questões, problemas de saúde, como irritação, tensão, saúde, né? Tendo a sua saúde afetada pela questão financeira. E também, eu acho muito importante, e principalmente, a questão financeira, ela pode causar um mau testemunho diante da sociedade. Conforme você age, né, com os recursos que o Senhor tem lhe dado, conforme a sociedade lhe vê, isso pode ser um mau testemunho para o cristão. E a gente não deseja isso, envergonhar o nome de Cristo por causa de finanças, por causa de dívidas, não é mesmo? Então, meus irmãos, o nosso texto básico para
para essa conversa que a gente vai ter, ele se encontra em Provérbios 16:16 e diz assim: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Então aqui, Salomão, ele nos ensina que a sabedoria e a prudência vale mais do que o ouro e a prata. Por que que vale mais do que o ouro e a prata? Porque elas não podem ser saqueadas, né? Ninguém vai chegar em você com a arma e dizer, me passe a sua sabedoria ou me passe a sua prudência, não é mesmo? Então, elas são bens mais preciosos do que o ouro e a prata. E assim sendo, meus irmãos, é claro que é melhor adquirir sabedoria do que riqueza, porque a sabedoria, né, ela pode nos trazer muitos ganhos. E também a sabedoria não é algo com que nós nascemos com ela. O bebê já nasceu sábio. Não, a sabedoria é algo, é um caminho que precisa ser trilhado. Ele precisa ser... a sabedoria ela é obtida através de muito empenho, de muito esforço, de muita perseverança. E a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se alguém quer ser sábio, primeiramente tema a Deus. Esse é o primeiro passo para alcançar sabedoria. E também a Bíblia nos ensina que se tem alguém que tem falta de sabedoria, peça essa sabedoria a Deus. Foi exatamente isso que Salomão fez. Ele pediu sabedoria ao Senhor, porque ele não se julgava sábio o suficiente para governar uma nação. Então ele pede sabedoria a Deus e junto com a sabedoria que Deus lhe deu, veio também toda a riqueza que nós sabemos que Salomão possuía. Não somente o rei Salomão, mas a nação de Israel toda foi muito abençoada com a sabedoria de Salomão. Então, quando um rei teme o Senhor, ele abençoa toda uma nação, né? É claro que hoje a gente não está falando de reis, né? São poucos os lugares que existe a questão de reis, de reinados, né? Mas os governantes, o governante que teme o Senhor, ele não traz prejuízo à nação, pelo contrário, ele abençoa a sua nação, né? Então a nação de Israel foi muito abençoada com a sabedoria de Salomão. É claro que a gente pode ver, meus irmãos, que a sabedoria, ela não é um substituto para a riqueza, mas ela pode ser a sua principal causa. Se alguém é muito sábio, dificilmente esse alguém vai viver na pobreza, viver passando necessidade. Pode acontecer também que a pessoa seja muito rica e, no entanto, seja muito tola. Tudo vai depender de como essa riqueza foi adquirida, né? Mas a riqueza sem sabedoria, geralmente ela gera um grande fracasso. A gente já viu, creio que vocês já viram também, pessoas que ganharam em loteria e daí pouco tempo elas estavam tão pobres quanto antes, ou talvez até mais pobres, porque não tiveram sabedoria na administração desses recursos. Como eu disse, né, a sabedoria, o caminho da sabedoria é um caminho que precisa ser trilhado. Pode levar tempo, pode levar um esforço, mas é um caminho que vale a pena. Porque, como Salomão nos diz aí, é melhor ter sabedoria e prudência do que ser muito rico. Na verdade, em síntese, é isso que Salomão está nos falando, né? Então, a revista, ela nos traz alguns princípios para nos ensinar a lidar com as nossas finanças. Quais são esses princípios? Na verdade, são 8 princípios que a revista nos traz. Se você tem a revista, se você fez a lição, você já aprendeu muita coisa, né? O primeiro é o princípio da honra a Deus, o segundo é o princípio da dedicação no trabalho, o princípio da integridade e da honestidade, o princípio da adaptação, o princípio do não às dívidas, o princípio do planejamento, o princípio do que é necessário, o princípio da poupança e do investimento.
Então, nós vamos falar primeiramente, meus irmãos, sobre o princípio, que nós já falamos, né? O princípio da honra a Deus. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, de 9 a 10. O equilíbrio e a bênção financeira, elas começam pelo reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. Quem é Deus na nossa vida? Se Deus é muito importante para nós, se nós queremos honrar a Deus, nós precisamos honrá-lo com as nossas finanças. E como nós podemos honrar a Deus? Nós vamos cumprir todas as nossas obrigações como cidadãos e como servos do Senhor. Vamos dedicar ao Senhor o que pertence a Ele, mas também vamos ser íntegros nos nossos impostos, né, na nossa vida como um todo. Não vamos permitir que as dívidas envergonhem o nome de Cristo. Aqui nesse versículo, né, ele já nos traz uma promessa também, né? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, você não vai passar necessidade alguma. É promessa do Senhor. E o Senhor tem cuidado de honrar cada uma de suas promessas. Eu costumo dizer que, alguns anos atrás, quando a pessoa falava que era cristão, era como se ela estivesse dando uma carta de referência de Cristo. Então, naturalmente, as pessoas confiavam no cristão. Infelizmente, isso hoje em dia mudou, né? Jesus, ele nos deu o exemplo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós sabemos que Jesus nos deu exemplo como um cidadão, né? Israelita, ele pagou os seus impostos, né? Porque Roma cobrava os impostos. Então, ele pagou o seu imposto, pagou de Pedro, nos dando esse exemplo. Nós precisamos ser íntegros, né? Irmã Lana, mas você sabe que os impostos no nosso país são absurdos, são muito injustos. Não cabe a nós decidirmos isso. Como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos dar o testemunho do Senhor e deixar que o Senhor um dia, né, vai pedir contas de toda a injustiça que existe, não somente aqui na nossa nação, mas em todo o mundo. É claro que os governantes prestarão conta ao Senhor se eles agem de forma injusta com o povo, né? A gente sabe que o Senhor, ele não aceita injustiça, ele não corrobora com corrupção, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele é um justo juiz, ele age com imparcialidade, né? Ele não pode ser comprado. O nosso Deus não pode receber, a palavra me fugiu. Enfim, ele não vai receber nada para que ele se torne injusto. Nós sabemos disso. Não tem nada que possa comprar o nosso Deus, né? Ele não aceita suborno. É exatamente isso que eu queria dizer. Então, nós vamos ver aí agora o princípio da dedicação no trabalho. Paulo, ele fala aos Tessalonicenses que muitos deles estavam ociosos, sem trabalho, se encostando em outros irmãos. E além de estarem ociosos, eles ainda ficavam se intrometendo na vida alheia. E é claro que ele é repreendido aqui, eles são repreendidos por Paulo. E Paulo vai além de uma simples repreensão. Ele diz: se você não quer trabalhar, que você também não coma. Ou seja, se você não se esforça para adquirir o seu pão de forma lícita, então você vai passar fome.
A gente sabe que o trabalho, ele enobrece o homem. E é claro que essa nobreza no trabalho, ela não pode vir de atividades ilícitas, né? A maneira bíblica de termos nosso sustento é trabalhando dignamente. Então, não adianta a pessoa achar que enriqueceu de forma ilícita, que isso é nobre. Não há nobreza nenhuma nesse tipo de riqueza. Em relação ao trabalho, há duas atitudes que nós precisamos observar. A diligência, que possui a sua vantagem, e a preguiça, que traz as suas consequências, né? O que é diligência? Diligência é interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa, zelo, cuidadoso. É a pessoa ser ativa, é a pessoa ter iniciativa, é não fazer a sua atividade de qualquer jeito, né? A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de pessoas que foram muito diligentes no seu trabalho. Nós temos Neemias, nós temos Esdras, né? Pessoas, mulheres de iniciativa, como Joquebede, né? que teve a iniciativa para salvar Moisés. Nós também temos o exemplo de muita iniciativa de Rebeca, que fez além do que o servo de Abraão havia lhe pedido e acabou se tornando a esposa do patriarca Isaac. Então, nós temos muito exemplo de pessoas diligentes na Bíblia. Aqui no texto, aqui, ele fala para a gente observar a formiga, né? E como ela é diligente, né? Não tem chefe, não tem governante, não tem supervisor, e, no entanto, ela sabe o que ela precisa fazer, ela armazena o seu alimento no verão. Enquanto que o preguiçoso, ele tira uma soneca, ele cochila um pouco, ele cruza um pouco os braços, né? E a pobreza acaba o surpreendendo como um ladrão, né? Como um assaltante, ou seja, chega de repente. Quando ele menos esperar, a pobreza já o atingiu. E com ela, todas as necessidades, né, que vem junto. Como eu disse, há vantagens em ser diligente, né? Porque você pode ter um crescimento na sua carreira profissional, você pode ter promoções, você pode, né, uma pessoa que é diligente, que é aplicada no seu trabalho, né? Ele não vive também de sonhos e desejos distantes, e ele consegue satisfazer os desejos, né? Os seus anseios, ele consegue satisfazer porque ele está lutando para que os seus objetivos sejam alcançados. Não adianta nada você ficar tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços e ficar sonhando em conseguir as coisas, porque simplesmente isso não vai acontecer, porque você não está fazendo o que deve ser feito para atingir os seus objetivos. Como eu disse, a preguiça tem a sua consequência, né? A gente às vezes encontra uma pessoa tão preguiçosa, né, que a gente fica irritado até com a pessoa, né? Isso em todas as áreas. Às vezes há uma pessoa muito preguiçosa no seu trabalho, que encosta em você o tempo todo, às vezes na sua faculdade, né? Na sua escola para os adolescentes. Então, aquela pessoa que depende de você o tempo todo, que vai fazer um trabalho escolar, ela não sabe, ela não quer fazer nada, ela não coopera com nada. Se é na igreja, a pessoa nunca está disposta a fazer nada também. E isso é muito desagradável. E o pastor Elias deu uma aula muito boa em relação a isso aqui, e eu sugiro que, se você não assistiu a aula do pastor Elias, que você possa fazer. Foi muito bom. Então, às vezes, a gente encontra essas pessoas que são tão preguiçosas, que dão desculpas absurdas para tudo e que nunca se dispõem para nada, não se esforçam, não têm iniciativa para absolutamente nada. Mas é claro que essa preguiça toda, ela traz consigo as suas consequências.
Quais são as consequências? Para si próprio, a pessoa passa por necessidades, né? Claro que ela vai passar por necessidades. Ela sofre a vontade de ter, né? De ter sem jamais conseguir, né? Perde o que tem. A pessoa preguiçosa, geralmente, ela acaba perdendo até o que ela tem, né? Quem já viu exemplos de pessoas que acabam vendendo, não trabalha e vende o que tem, vende a geladeira, e depois vende fogão, vende tudo o que tem, vende televisão até ficar sem nada para poder vender, né? Porque é o meio que ela tem de de arrumar um dinheiro e acaba ficando sem nada, né? Então ela passa necessidade. A pessoa preguiçosa também, ela está mais sujeita a trabalhos que são menos recompensados, porque ninguém vai recompensar a preguiça, né? Para os outros, é muito difícil conviver com uma pessoa extremamente preguiçosa. É uma pessoa que não se preocupa em se manter, que já tem idade suficiente para isso e não se preocupa em se manter, porque morre de preguiça, né? Pode ver o outro se acabando de tanto trabalhar, mas ele está ali, de braços cruzados. Isso é muito complicado, porque ninguém consegue conviver com a pessoa dessa. Às vezes, até mesmo seus familiares acabam desistindo, porque é muito duro você ficar carregando as pessoas nas suas costas o tempo todo, a vida toda. É claro que eu não estou aqui falando de pessoas que com a crise não conseguem trabalho. Eu estou falando de pessoas que não querem trabalhar. Isso é bem difícil, é bem complicado, né? Aí, meus irmãos, a, a palavra diz assim, a palavra de Deus nos diz assim: como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. Ou seja, quem lida com uma pessoa muito preguiçosa, o que ela tem mesmo vontade é de chorar, né? Porque é claro que a fumaça nos olhos nos faz chorar, né? Irrita os nossos olhos. Então, quem lida com o preguiçoso tem exatamente vontade de chorar, porque é muito desagradável, né? Aí nós temos o nosso próximo princípio, meus irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, esse versículo diz: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Ou seja, o preguiçoso ele não dá valor nem àquilo que Deus lhe dá. Ele acaba perdendo até mesmo aquilo que ele já possui. E nós temos o princípio da integridade e da honestidade. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Provérbios 11:1. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. A gente sabe que o lucro desonesto, ele não vale a pena. A Bíblia nos diz que melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16:8. A riqueza, quando ela é granjeada, quando ela é adquirida com honestidade, ela é uma bênção de Deus. Uma bênção não somente para a pessoa, como também para o seu próximo. Mas por que ela é uma bênção? Porque ela não traz desgosto, né, na sua bagagem. Ela não traz nenhum tipo de desgosto. No entanto, é um terrível engano negociar princípios e vender a consciência para acumular bens materiais. E quantas pessoas não estão dispostas a isso? A negociar seu próprio nome, a sua paz, a sua consciência para adquirir riqueza.
O dinheiro adquirido com injustiça, ele não produz conforto, nem descanso para a alma. Então, é melhor ser um pobre. É melhor ser um pobre íntegro do que um rico desonesto. O bom nome vale mais do que as riquezas, mas nem toda pessoa concorda com isso. Nós temos exemplos inúmeros de pessoas que não concordam com essa afirmação aqui, que o bom nome é melhor do que as riquezas e vale mais do que as riquezas. Aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes nos diz que é totalmente desprezível uma riqueza que foi acumulada através da corrupção, que é totalmente desprezível, inaceitável ostentar esse tipo de riqueza. Que a felicidade, ela não está nas coisas, mas em Deus. A segurança não está no dinheiro, mas em Cristo. É importante a gente entender isso, que se nós temos o Senhor Jesus, né, nós temos a maior riqueza desse mundo. A paz interior não está em quanto dinheiro você tem, mas na habitação do Espírito Santo em seu coração. Então é muito importante que nós tenhamos essa paz, a paz que Cristo nos dá, e que nunca a gente coloque a nossa paz e a nossa segurança nos recursos que temos. A gente sabe, meus irmãos, que há muita desonestidade nas transações comerciais, né? E que o fermento da corrupção ele está presente em todos os setores dos negócios. A desonestidade nas transações internacionais, a desvio de dinheiro nas obras públicas, a gordas vantagens financeiras destinadas a gestores para se obter favores nas licitações de obras públicas. Então, há muitos comerciantes inescrupulosos que vendem um produto inferior por um preço maior, e que essa prática, né, de roubalheira, principalmente do dinheiro público, ela está infelizmente instalada nos governos e nos negócios. A gente sabe disso, né? Que a corrupção, infelizmente, está instalada nesses setores da sociedade. Mas isso está em flagrante oposição a Deus. Isso é totalmente contrário ao que Deus deseja de cada um de nós. Porque o Senhor, ele não tolera o mal. Ele é contra a injustiça. Deus não faz vistas grossas aos esquemas de corrupção. Ele não aprova o peso falso e a balança enganosa. Ou seja, Deus não compactua com a injustiça. E nem poderia, porque ele é um Deus justo. Aqueles, né, que enriquecem usando os expedientes escusos do engano, da mentira e da trapaça, podem até escapar das leis humanas, mas jamais escaparão do reto juízo de Deus. As pessoas que enriquecem, explorando o seu próximo, cometendo todo tipo de engano, ele pode estar blindado, humanamente falando, pelas leis que existem no nosso país. Mas um dia eles vão encarar um justo juiz, né? Um juiz que, como eu já disse anteriormente, não aceita suborno. E eles vão ter vergonha, eu acredito pelo menos, né? E eles vão ter a justa recompensa dos seus atos, né? Porque eles vão ficar desamparados. Não vai haver como fazer uma negociação com o juiz verdadeiro, honesto, que é o nosso Deus. Então, que nós possamos entender que a prática da justiça, ela deve ser constante em nossa vida. Que em nenhum momento nós podemos compactuar com a injustiça, seja ela governamental, seja ela na sociedade, com o nosso próximo.
se você não souber defender o direito do seu próximo, o direito dele viver com dignidade, é claro que isso vai estar indo contra a vontade do nosso Deus justo. Quando se fala de balanças enganosas, né, peso, quando você compra algo eles te dão, você pede 2 quilos, eles te dão 1,5 kg, acabam te cobrando um preço além do que realmente vale. Tudo isso, meus irmãos, é uma forma de corrupção, é uma forma de injustiça. Então, nós não podemos falar da corrupção governamental, porque ela é muito grande, e pensar que uma pequena corrupção é diferente disso, porque não é. Então, a integridade, ela começa nas pequenas coisas. Você comprou alguma coisa, recebeu um troco a mais, seja ele quanto for, você precisa devolver. Você fez uma compra por algum engano, né? Veio a menos do que você realmente consumiu, seja no restaurante, seja na praia, isso acontece muito, né? Às vezes você consome mais e às vezes vem menos, né? E você precisa estar atento a essas coisas. Eu sei que isso parece bobo, né? Oxe, a conta veio menos e eu vou lá dizer que a minha conta está errada porque veio menos do que eu deveria pagar? Sim, porque você é crente, porque você é cristão, e você precisa dar o exemplo de cristão, certo? Também é claro que você tem todo o direito de reclamar, né? Para não pagar a mais daquilo que você realmente gastou, certo? Tá bom? E nós temos o princípio da adaptação, meus irmãos. Esse princípio, como o próprio nome diz, né? É a questão de que nós precisamos estar nos adaptando ao padrão de vida que os nossos recursos permitem. Ou seja, nós não podemos estar satisfazendo todos os desejos dos nossos olhos. Porque se o nosso padrão de vida diminuiu por uma questão salarial, então nós precisamos nos adaptar. Se você é um funcionário público, se você é um aposentado como eu sou, nós não temos um reajuste salarial real há muito tempo, né? Então, é claro que há perdas financeiras com isso. E é claro que o nosso padrão de vida diminui, né? E então a gente não pode estar satisfazendo todos os desejos do nosso coração. E se nós temos um objetivo maior, nós precisamos abrir mão dos objetivos menores, na verdade, dos sonhos, né, dos anseios. Se temos um anseio maior, precisamos estar abrindo mão dos anseios menores, precisamos nos adaptar. Precisamos entender que Deus, ele é maravilhoso e ele vai prover aquilo que nós necessitamos. Precisamos nos contentar com aquilo que Deus está nos dando. Quando eu digo contentar, eu não falo que você não tem que procurar melhorar de vida com o seu trabalho lícito. É claro que Deus deseja que você tenha uma vida digna, mas você não pode estar correndo atrás do vento o tempo todo, acumulando riquezas, né? Querendo acumular riquezas neste mundo em que vivemos, porque onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração, certo? Então, nós precisamos confiar que Deus está providenciando aquilo que é necessário para o nosso viver. E isso, como eu já disse anteriormente, não nos dá o direito de ficarmos cochilando, dormindo de braços cruzados. Não. O Senhor nos deu força para o trabalho, mas Ele sabe aquilo que é importante para nós. Paulo, ele sabia se adaptar, né? Paulo era um adaptador. Veja bem, não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo é o nosso professor na questão da adaptação. Aí ele nos diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, Paulo é o nosso professor de adaptação. Paulo, ele aprendeu o segredo. Qual é esse segredo? Eu creio que seja a plena comunhão com o Senhor. Tendo plena comunhão com o Senhor, nós vamos estar gratos, independente da situação pelas quais estejamos passando. O princípio do não às dívidas. Como é importante a gente saber dizer não às dívidas. Há uma prática comercial muito grande nos nossos dias, né? Que eles dizem assim: você é um cliente preferencial, você foi escolhido para ter um novo cartão de crédito. Então a gente precisa entender e dizer não a esse tipo de engodo comercial. Aqui os versículos que estão aparecendo aí nesse slide nos diz assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Aí a revista vai nos trazer alguns aconselhamentos, né? Sobre essa questão do dizer não às dívidas, né? Mas a gente sabe que a dependência financeira, ela gera uma escravidão. A dívida é uma espécie de coleira que mantém prisioneiro ou endividado. Não tem como você sair daquilo. É por isso que os ricos mandam nos pobres, pois são os ricos que detêm o poder econômico. E quem toma emprestado fica refém de quem empresta. Nós sabemos que, por exemplo, muita gente recorre até mesmo à agiota. Nós sabemos que a agiotagem é uma prática criminosa, porque eles cobram um juro exorbitante e a pessoa acaba realmente ficando presa àquele credor por tempo indeterminado. Então, a gente precisa estar evitando esse tipo de atividade. A gente sabe que a agiotagem é uma forma injusta e iníqua de aproveitar da miséria do pobre, né? Por causa das suas altas taxas de juro. Uma pessoa que é sábia e é controlada nos seus negócios, ele não cede à pressão nem à sedução do consumismo, né? O consumismo hoje é exacerbado. Falei certo? Não sei. É muito grande. As pessoas, você compra, principalmente quando se trata de produtos tecnológicos, né? Você compra um produto e como a tecnologia ela é muito avançada, você compra um produto hoje, quando você vai ver amanhã já tem um novo produto, ou seja, o seu já não é mais o de primeira linha e muitas pessoas querem sempre ter os produtos de primeira linha, aqueles que acabaram de serem lançados e a pessoa acaba se endividando para poder estar sempre atual com a tecnologia. Então, meus irmãos, a pessoa que é sábia, ela não cede a esse tipo de sedução, porque senão você vai viver endividado. Não tem como você ceder a esse tipo de consumismo. E o mercado, ele tenta nos seduzir de todas as formas, né? Muitas vezes eles dizem isso, que nós somos clientes preferenciais. Então, a gente não pode cair nesse engodo comercial, né? E tem muitas pessoas que, infelizmente, caem nisso, né? Aí, nós temos alguns conselhos, né, aqui que a nossa revista nos traz. Evite financiamento e empréstimos, especialmente para bens de consumo. Você não vai fazer um empréstimo, meus irmãos,
para comprar algo que quando você terminar de pagar o empréstimo, você já não tem aquele produto, né? E ele nos diz aqui, evite cartões de crédito. Hoje todos nós usamos cartão de crédito, né? Mas uma coisa que é muito importante da gente observar é que geralmente o limite, né, do nosso cartão de crédito ele é bem maior do que o nosso salário. Então nós não podemos gastar todo aquele limite, porque nós não teremos como pagar. Então é importante que a gente tenha o nosso próprio limite. Uma outra coisa muito importante é que a gente não pode cair naquela cilada de pagar parcela mínima, porque não tem. Os juros são exorbitantes, né? E não tem nenhum assim investimento que você faça que o juro seja pelo menos parecido. Então, se você pagar a parcela mínima, você só vai estar rolando a sua dívida só vai crescer como uma bola de neve. Então, procure quitar todo o seu cartão de crédito integralmente, né? E aqui ele diz assim, que se a pessoa não consegue controlar, né, o seu impulso em gastar, né, não controlar o seu cartão de crédito, achar que você pode gastar todo o limite do seu crédito, então é melhor você não ter. É claro que eu estou falando disso, né, que se a pessoa tem condições de quitar, de gastar todo o seu limite de cartão de crédito e quitá-lo todo mês, ótimo, né? Se Deus tem concedido isso, fique tranquilo. Mas eu estou dizendo para pessoas que não têm condições para isso. Então, se você não tem condições de administrar bem o seu cartão de crédito, é melhor que você não o tenha, né? Ou então não tenha aquele monte de cartão de crédito, né? Fique com um cartão que supra as suas necessidades. Haverá algum problema se o crente souber usar tudo isso de maneira disciplinada? Você responda, haverá algum problema se você fizer um financiamento, se você souber usar o seu cartão de crédito, né, de forma disciplinada? E é claro que se você precisa de um bem durável, você pode fazer um financiamento, desde que aquela parcela esteja dentro da sua possibilidade para quitá-la todo mês, né? E também nós não podemos nos esquecer que todo planejamento, quer ele seja grande, quer seja pequeno, deve antes ser colocado diante de Deus, né? Para a aprovação do Senhor, para aquele nosso sonho, para aquele nosso plano. Tudo deve antes ser colocado diante do nosso Deus, né? É o que nos diz aqui o princípio do planejamento. Um minutinho, por favor. Aqui nós vamos ver aqui no princípio do planejamento, né? Que nós precisamos rogar a direção divina para tudo que fazemos, a fim de sermos bem-sucedidos. Nós precisamos confiar no Senhor as nossas obras, pedir ao Senhor que Ele nos ajude, que nossos desejos sejam estabelecidos, que os nossos desejos sejam de acordo com os desejos de Deus para a nossa vida. E com o nosso planejamento financeiro, também não deve ser diferente. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor nessa questão, para usar adequadamente os recursos que Ele tem nos concedido, que Ele tem colocado em nossas mãos. Então, nós precisamos controlar os nossos impulsos, né? Nós não podemos sair nos endividando sem termos condições para quitar essas dívidas. Por isso que o planejamento financeiro ele é tão importante. Por isso que eu disse há pouco que além que o limite do cartão de crédito é um, mas o nosso limite é outro. Então nós precisamos observar o nosso limite, certo? O pastor Hernandes Dias Lopes, meus irmãos, ele nos diz uma frase maravilhosa no seu livro. Ele nos diz assim, que os planos bem-sucedidos
são aqueles que descem do céu para a terra, e não aqueles que sobem da terra para o céu. Então, nós precisamos estar orando, colocando diante de Deus todos os nossos planos, tudo aquilo que nós desejamos realizar, para que Deus possa abençoar. E eu tenho certeza que esses planos, então, serão bem-sucedidos. Aí nós temos também o princípio, meus irmãos, do que é necessário. Coloquei juntinho aqui porque, né, é o planejamento e aquilo que é necessário. Então, antes de comprarmos ou adquirirmos qualquer bem, nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Eu realmente necessito? Eu estou realmente precisando disso? Ou é apenas para que as pessoas vejam, né, o que eu acabei de comprar? O uso justifica a compra? Eu vou realmente usar isso que eu acabei de comprar? Eu vou usar tanto que vai justificar esse gasto que eu estou tendo? Uma pergunta que não pode ser negligenciada de forma alguma. Eu tenho como pagar? Como esse bem me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Deus tem propósito na nossa vida, inclusive na nossa vida financeira, né? Esse bem está me ajudando a cumprir esses propósitos do Senhor para a minha vida? Se eu não comprar, esse propósito de Deus para a minha vida vai ser prejudicado? Então, nós precisamos estar atento a essas perguntas e respondê-las antes de adquirirmos um bem. Nós temos o princípio da poupança e do investimento. É claro que nós só vamos poupar se nós tivermos condições para isso, né, meus irmãos? Mas por que a gente poupa? Visando dias difíceis, tempos difíceis, né? As formigas, criatura de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão, porque no inverno, né, não no nosso país, mas há países cujo inverno é muito rigoroso, então ela não vai poder sair. Então ela faz todo o seu trabalho numa época propícia, visando os tempos difíceis. Provérbios 30, 25. José, né, é um exemplo muito bom na Bíblia de pessoas que ele poupou para o tempo das vacas magras, né? Hoje em dia a gente até fala assim, que as vacas magras podem surgir, né? Então, se nós estamos em tempo de vacas gordas, vamos pensar que o tempo de vacas magras podem surgir e nós precisamos estar preparados para enfrentar esse tempo difícil, né? José chegou a ser o que foi no Egito, né? O segundo, só Faraó era mais importante do que ele, por causa da sua sabedoria, né? E porque ele era muito prudente. Então ele chegou ao que chegou no Egito, a ser o segundo, né? De mais importância no Egito. Também nos diz aqui para ter o que dar aos filhos e aos netos. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Muitos pais podem estar se perguntando, eu não estou tendo condições de deixar nada nem para os meus filhos. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que Jesus nos ensinou que nós não devemos estar preocupados em acumular tesouros aqui nessa terra, né? Onde o ladrão rouba, onde a ferrugem estraga, né? Então, nós precisamos estar bem preocupados com a nossa vida futura, certo? Aqui, então, se você tem condições de deixar algo para os seus filhos, que ótimo. Se até os seus netos serão beneficiados com essa herança, melhor ainda. Mas nós não podemos nos esquecer que a melhor herança que nós podemos dar aos nossos filhos e aos netos é o temor do Senhor. É Jesus Cristo no seu coração. É conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É confiar plenamente em nosso Deus.
Isso sim é a maior herança que um pai pode passar para o filho, certo? Aqui nos diz assim, que Jesus mesmo, quando é isso, ele nos disse assim, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês coisas que não se gastem, bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Lucas 12, 32 a 34. Então, meus irmãos, Jesus nos ensinou isso, né? Então, não fique pensando em acumular riquezas, porque nós já temos um reino completo, que é o reino de Deus, né? A Deus se agradou em nos conceder o reino, o seu reino. É lá que nós vamos viver com o Senhor. Deus nos administrará a sua graça com generosidade à medida que formos generosos. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Provérbios 19, 7. Isso não significa, né, meu Deus, dizer que você tem que sair distribuindo todo o seu dinheiro indiscriminadamente. Para qualquer um que pede. Mas o justo, ele se interessa pelo direito dos pobres. Mas o ímpio não se importa com isso. Provérbios 29, 7. Então, é claro que se Deus te deu recursos, você vai honrar a Deus com esses recursos e você precisa estar incomodado com o que o seu próximo tem direito. Assim como você, o seu próximo tem direito de ter uma vida digna, né? Ele tem direito de ter seu alimento diário, de ter as suas contas pagas. Então a gente não pode pensar assim, eu estou bem, não me importa o que está acontecendo com o meu próximo. Isso não é ser cristão. O justo, ele se preocupa com a situação que o seu próximo está vivendo. Quem não faz isso é o ímpio, né? Ele é que não se importa se o seu próximo está passando necessidade ou com o direito do seu próximo. Então, nós temos, meus irmãos, algumas aplicações práticas nessa lição. Faça uma avaliação da sua situação financeira hoje. Avalie como está a sua situação financeira. Se hoje você está muito endividado, não faça novas dívidas. Vamos, né, quitar primeiro umas para depois adquirirmos outras. Verifique como você está ganhando e gastando os seus recursos. Lembre-se sempre que todo o seu recurso vem de Deus. Então, é o Senhor que tem te dado. Então, vamos prestar atenção como a gente tem usado esses recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. E, por fim, ele diz, elabore um orçamento, mesmo que seja bem simples. Elabore um planejamento, ainda que seja um planejamento simples, para que, na medida do possível, você não fuja dele. Eu sei que imprevistos acontecem, né? Todos nós sabemos disso, mas que no nosso dia a dia, né, a gente possa ter um planejamento que a gente possa honrá-lo, né? Se os imprevistos chegarem, Deus proverá, Deus dará o seu meio, né, para que a gente possa estar sendo suprido nesses momentos. Aí, David Livingstone, ele diz assim, utilizarei tudo o que possuir para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo e na eternidade. Então, tudo o que nós possuímos deve servir para promover a glória de Deus. Eu espero,
sinceramente que você, assim como eu, tenha aprendido com esses ensinamentos, né, da palavra de Deus, que nós realmente possamos estar colocando tudo isso em prática na nossa vida e que o Senhor, né, nos abençoe para que nós possamos estar acima de tudo, sempre honrando o seu nome. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Um beijo a todos.